Estamos aqui, né, para uma conversa sobre sem justiça não há paz. E está conosco aqui para conversar sobre esse assunto o professor Lorival dos Santos, ele que é do NEAB, né, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, e também conosco aqui o professor Gilmar Ribeiro Pereira, ele que é mestre em educação, né, com ênfase na cultura afro-brasileira e africana. Professores, boa noite, né? Boa noite. Boa noite. É uma satisfação estar aqui com todos vocês para a gente entrar um pouco nesse assunto sobre sem justiça não há paz. Eu gostaria de, né, ouvir as considerações iniciais do professor Lorival e depois, né, posteriormente, do professor Gilmar. Eu agradeço muito o convite do Vermelho 67, para mim é uma honra estar aqui, tá? Eu acho que o debate é muito oportuno nesse momento, né? Um debate vivo, sobretudo porque se coloca aí numa situação muito particular que o Brasil está passando, né? Que, na verdade, o mundo está passando em termos de radicalização de supremacistas brancos, né? Então, eu fico muito contente de estar aqui contribuindo e aprendendo também com o debate. Professor Gilmar. Opa, boa noite a todos. Obrigado pelo convite do Vermelho 67, também de você, Wilson. É uma felicidade estar aqui também pela primeira vez em virtual, assim, com o professor Lorival. A gente já teve esse contato aí na Consciência Negra do IEF, ele já é parceiro, acho que foi umas 4 vezes, se eu não me engano, certo? Nas maiores dificuldades, mas estava lá sempre presente com a gente também, trabalhando aí nessa luta contra esse racismo que dilacera o povo negro, né? E a gente tem que ter o objetivo, enquanto branco, de ser antirracistas, né? Contribuir para essa frente de resistência. Muito bom. Então, nós vamos, então, iniciar essa nossa conversa, né? Sobre uma ocorrência nos Estados Unidos, né? No dia 25 de maio de 2020, em que um policial, né, americano, né, pressionando aí o pescoço, o joelho, né, de um negro, né, e durante aí 8 minutos, e, enfim, gerou aí, né, brutalmente esse assassinato, né, o George Floyd, né, que teve a sua vida ceifada brutalmente numa ação desgovernada da polícia americana, e com isso, né, os protestos se espalharam rapidamente pelos Estados Unidos e também pelo mundo. E aí os Estados Unidos, né, reviveram aí um assunto que há séculos é preciso resolver, que é o racismo. E aí eu vou fazer aqui a primeira pergunta, né, aos nossos convidados, né, por que os atos contra o racismo e contra a violência policial por aqui não têm o mesmo tom dos protestos americanos? Professor Lorival. Excelente pergunta, Wilson. Eu tenho observado, né, muitas pessoas, e isso sempre acontece para o bem e para o mal, a comparação com a sociedade americana, tá? Primeiro que não é verdade que o movimento negro brasileiro não reage, né? Nós temos momentos históricos, nós temos ainda hoje um movimento negro muito organizado e muito presente em todas as cidades do Brasil, né? Temos os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas espalhados por todas as universidades e institutos federais, por iniciativa das próprias pessoas que estão lá, né, por negros, negras e brancos antirracistas, né? E eu acho que a gente tem uma forma diferente de protesto, né? Sem falar que a democracia americana, do ponto de vista institucional, o confronto, né, é bem mais aberto, ou seja, a cultura americana é habilitada, né, é acostumada ao confronto aberto, né? O americano, bem como alguns europeus, são muito assertivos. Eu estou usando uma categoria aqui de generalização que Max Weber chama de tipo ideal, tá? Quer dizer, nem todo americano é assim, nem todo alemão é assim, porque a gente incorre em racismo, né? Vamos dizer que todo alemão é frio, todo japonês é inteligente, e por aí vai, né? Isso é racismo, né? Entretanto,
por questões históricas e culturais que não dá tempo da gente colocar aqui, Horacide Nogueira definiu que o racismo nos Estados Unidos é um preconceito de origem, ou seja, para um americano, né, basta você ter uma gota de sangue negro em até 2 gerações anteriores que você é negro. Isso não é uma escolha sua, tá? E o Brasil, para o Horacide Nogueira, tem preconceito de marca, ou seja, o que interessa aqui é a cor da pele. Então, qualquer negro e qualquer negra, quando chega no estabelecimento comercial, né, ninguém pergunta quem é o seu pai, quem é a sua mãe ou quanto você ganha, né? A gente faz um julgamento pelas características físicas, né? Então, nós temos uma herança muito complicada no Brasil, que todo negro e negra, né, representa um perigo, né, e um eventual distúrbio, vai roubar alguma coisa, etc. A gente está cansado de falar sobre isso, ou seja, a gente está pouco preocupado em saber a origem da pessoa, né? E a gente aí no Brasil ainda tem muita dúvida, né? Alguns amigos e algumas amigas nossas, né, de negras ou negros de pele mais clara, eles podem, os chamados pardos, eles podem escolher de que lado ficar. Isso nos Estados Unidos é impensável. Se você é negro e ponto final, e isso não é uma decisão que cabe a você, né? No Brasil, a questão que hoje, né, o IBGE chama de pardos, que foi subestimada com a emergência das leis de cotas, né, o grande problema já era previsível, seriam os pardos, e os pardos são problemas desde o século XVIII, pelo menos, né? O Ottaviani faz uma pesquisa no Paraná e ele já nota a ambiguidade dos mulatos, né, que são odiados, por um lado, pelos negros mais retintos por fazer acordos com os brancos. E, ao mesmo tempo, vários esses antigamente denominados mulatos e mulatas, é muito interessante que o termo desapareceu, felizmente, né? A gente não usa mais esse termo, e era um termo comum da minha geração, né? Não me parecia algo ofensivo, a gente tem muito isso em poesia, né? Em obras literárias brasileiras, né? Que usam mulato e mulata, sem que isso seja necessariamente um termo depreciativo, mas eu acredito que por causa da origem da palavra, né, que vem de mula, né, que é um mestiço, né, o termo caiu em desuso. Então, nós temos características diferenciadas. Então, veja bem, aqui no Brasil, primeiro o percentual, né, nós temos o Brasil foi o país que mais recebeu americanos como escravos. Entraram aqui entre 5 e 6 milhões de escravizados, ao passo que nos Estados Unidos entraram entre 400 e 600 mil africanos e africanas, ou seja, uma população 10 vezes menor. Enquanto que os Estados Unidos vai ter uma colonização, né, de aspecto familiar, baseado em famílias brancas e propriedades familiares, os negros e negras escravizados são colocados numa posição autorizada como mão de obra da população, né? Em função de não haver migração de mulheres brancas, como aconteceu na América do Norte, as primeiras mães brasileiras são negras ou são indígenas, o que lhe dava de saída uma posição racialmente inferior, né? Então, isso é muito diferente da família protestante que vai para os Estados Unidos, em que homem e mulher têm, no aspecto moral e ético, o mesmo peso de decisão. É claro que um predomínio dos homens, evidentemente, tá? Mas aqui havia um componente racial muito forte que ainda nos acompanha, né? Então, nós temos estratégias diferentes. Então, aqui no Brasil, né, eu costumo usar a metáfora do futebol, né? No futebol americano, né, aqueles que eles chamam de futebol, né, o choque sempre é direto. O americano não tem vergonha, não tem problema em choque direto. O brasileiro, né, em função de desconfiar das instituições democráticas, e isso é muito ruim para nós, ele vai usar a ginga, ele vai usar o desvio. O brasileiro médio sabe que se entrar de cabeça, ele vai ser morto, ele vai ser eliminado, tá? Então, no Brasil, negociação também é resistência, tá? O que nós temos agora é uma transição por uma sociedade modernizada em que os movimentos negros, em função das contradições provocadas por supremacistas brancos, que têm um plano mundial de dominar o mundo e restabelecer a supremacia branca, que foi perdida, tá? O que acontece no Brasil não é isolado, e eu acredito que o que aconteceu com George Floyd é uma reação menos porque um policial branco matou sufocado embaixo do seu joelho um negro, e a situação foi filmada, mas em função de um acúmulo de repressão
que negros e negras vinham sofrendo no mundo inteiro, sobretudo pelo avanço da extrema-direita. Então, a reação, para mim, se explica por esse avanço da extrema-direita que causou a contraparte da reação dos grupos modernizados no Brasil e no resto do mundo. Só para terminar, né, com a presença de brancos nas manifestações, né? Em Londres, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, até mesmo em Seul, na Coreia, em Tóquio, no Japão, eu vi manifestações de vidas negras importam, né? Lembrando que em Tóquio e em Seul, eu não vi sequer um preto ou uma preta na manifestação, tá? Eram apenas asiáticos. E eu acho que está na hora, né, de brancos e outras etnias também fazerem parte da resolução do problema, evidentemente, com o protagonismo de negros e negras, que são os mais afetados pela situação. Legal. Está conosco também já aí, né, a professora Eugênia Portela. Professora Eugênia Portela, ela é doutora em educação, professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e coordenadora do GT21 da ANPED. Professora, boa noite. Suas considerações iniciais. Obrigada. A gente teve um problema com o celular. Descarregou, eu não consegui acessar o StreamYard, mas tudo certo. Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Um prazer. Estamos. O Wilson, Gilmar, estivemos na banca, Gilmar. Né? Te conheço, Gilmar, porque olhando, eu acho que eu... Pô, fiquei feliz agora, hein? Ganhei minha noite, hein? Ganhei minha noite. Você viu aí, professor? Rapaz. Muito bom, Gilmar. Um prazer. Muito obrigado. Comigo, viu? É muito melhor agora estar com você aqui, partilhando com o Lorival. Estou extasiado agora. A gente dá as voltas e acaba nos encontrando, quem está na luta é assim mesmo, um momento ou em outro. E o professor Lorival, meu amigo, meu colega, meu parceiro de luta aqui na UFMS, vim da UFGD o ano passado, mas já tinha aí um trabalho com o Lorival pelas cotas, pelos nossos projetos, já realizava um projeto em parceria com o Lorival, um bom parceiro, um grande amigo. E o prazer em conhecer o Wilson, viu, Wilson? Prazer te conhecer. Vamos aí continuar nessas satisfação é toda nossa. Isso, e fazer mais parcerias. Olha só, essa pandemia está possibilitando essas coisas, né? Também, da gente se aglutinar. Veja só, peguei uma parte da fala do Lorival, e aí, Lorival historiador e também estudioso aí da questão do racismo no Brasil, e é muito interessante a gente verificar que essa pauta que chega até agora com o fato que marcou, que foi eu não consigo respirar, né, que ficou muito marcada e vidas negras importam, é dizer para vocês que nós estamos, desde a abolição, falando isso. Nós estamos denunciando que, no dia 13, eu fiz uma live, ficou lá na minha fanpage, professora Eugênia Portela, dizendo, no dia 13 de maio, que nós tivemos uma abolição inacabada. Né? A Lei Áurea foi uma das menores leis que se tem na nossa história, dizendo o fim da escravidão. E aí? Né? Então, de lá para cá, é esse e aí que esse princípio constitucional da igualdade não deu conta. Né? Então, quando a gente coloca, olha, a democracia, somos todos iguais, todos têm as mesmas oportunidades, a gente vem verificando, e o movimento negro desde a década de 30 vem lutando, vem questionando a ausência da integração do negro na sociedade brasileira. Primeiro, não teve direito à terra. Segundo, o próprio Código Penal condenou. Os cientistas estudavam e condenavam e dizia, como Lombroso, Gobineau, dizia que a pele escura, pessoas altas, mandíbulas grandes, ou que fizesse curandeirismo, tinham tendência a ser criminoso. Não deram direito a indígenas e negros terem terra nesse país. Então, essa exclusão e essa legitimação, esse acostumar-se com essa realidade, gerou o que nós chegamos até hoje, né?
com alguns avanços, que depois, no outro momento, a gente pode comentar, mas o que se vê hoje, eu pego um pouco da fala do Lorival, que é esse espantamento, eu ainda disse, vamos ver até quando vai esse espantamento, porque vidas negras não importam nesse país desde a pós-abolição, né? Morte de jovens dentro de casa, na periferia, ou ser suspeito simplesmente ser assassinado, isso aí a gente está denunciando desde sempre, e não fomos ouvidos, né? Então, que bom que venham mais pessoas nos escutar, né? Que venham mais pessoas dizer, olha, não é que eles tinham razão, ó, o que eles estão falando não é mimimi, vitimismo. Olha, não tem mulher negra no legislativo. Olha, onde estão as mulheres negras e os homens negros? Será que vão conseguir enxergar isso? Né? Então, só para esse esquenta, dizer que o princípio da igualdade formal na Constituição Federal de 88, ele não se materializou. Né? Uma coisa é igualdade, a outra coisa é equidade. Dentro do princípio da igualdade fica uma lacuna que só vai preencher por meio da equidade. Só vai preencher por meio de reconhecermos que somos iguais perante a lei, em direitos e deveres, mas essa igualdade ela não se materializa quando você faz o recorte de gênero, raça, renda, educação nesse país. Peguei aí comecei, não sei se era por aí, mas são essas as minhas considerações iniciais. Legal. Eu gostaria de ouvir o professor Gilmar sobre essa questão, né, que nós estamos colocando aí, por que é que os protestos nos Estados Unidos, né, ganhou uma forma aí no Brasil, aparentemente, né, como o professor já colocou, o professor Lorival, né, ela parece que não tem o mesmo efeito, não tem o mesmo tom. Gostaria de ouvir o senhor, professor Gilmar. Acho que estamos sem áudio, hein, professor? Compartilho da posição do Lorival, quando ele abordou de que há movimentos, mas não tem a mesma, parece que, visibilidade, né, que tem nos Estados Unidos, né? Parece que o Brasil, os negros estão à parte, não estão se manifestando, né, bem como não estão reagindo diante dessas circunstâncias, né? Mas é interessante isso, né? Eu quero partir de um ponto, de uma manifestação. Esse é o papel do historiador sempre, cavucar, né? Partir de um ponto, de uma manifestação de 1978, quando um jovem negro foi assassinado, né, no Brasil, na época ainda, né, dessa transição, dessa possível, né, gradual, lenta, segura transição militarizada, a ditadura militar, para a suposta democracia que vinha caminhando. E houve uma manifestação muito forte naquele momento ali, certo? Que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem, né, do que os negros fizeram na reação ali contra um Estado, não só na questão da prática da injustiça, né, realizada com relação àquele rapaz, bem como também o enfrentamento de um Estado que estava ali militarizado, a estar disposto a qualquer momento a reagir de forma mais cruel do que nós imaginamos. E é nesse ponto que eu quero colocar, certo? Eu tenho feito alguns estudos aí, para ampliar até meus estudos futuros, né? De que tem feito-se ao longo do processo histórico uma racionalização instrumental, adequando-se à ciência, tá, dentro da questão técnica. Como é que a gente vai conduzir, certo, esses povos para se tornar inferiorizados cada vez mais em relação a nós brancos? Né? Então, se a gente pegar as pesquisas aí, a gente vai ver que lá pelo século XVII, a Europa começa a estrategiar todo esse pensamento de sufocamento em relação aos grupos étnicos, por meio do trabalho. Você não mata um grupo étnico só apenas pela língua. Você não mata o grupo étnico apenas pela questão de doenças. Você precisa sufocar ele dentro do trabalho. Quanto mais você impor a produtividade, você elimina, de certa forma, né? Você consegue fazer uma limpeza étnica que está colocada aí, certo? E aí é um ponto também interessante perceber, tem um autor, né, que é negro,
por sinal, né? Professor renomado aí, buscando a linha do biopoder, que é o chamado Membebe, né? E ele fala de uma coisa interessante, de que o que é a soberania? Tem se imposto atualmente uma soberania da morte. O Estado que vai racionalizando, certo, essa forma de que um determinado grupo tem que morrer. Um determinado grupo tem que ser exterminado dentro da sociedade, certo? Então, quando a gente ouve um Estado dizendo, e daí, o representante do Estado, o governador, e daí, o que eu tenho com as mortes? E daí? Né? A gente sabe muito bem que hoje, nessa pandemia da Covid, as pessoas que mais estão sendo próximas dessa situação da morte são negros e negras, justamente por conta da desigualdade social, que ela vem aí há tempos do passado. Parece que as pessoas admiram cada vez mais o autoritarismo. As pessoas admiram cada vez mais a escravização. Né? Bom seria voltar aos tempos anteriores e não viver o que está vivendo hoje. Então, chega um ponto que não dá mais. Ou nós tomamos uma postura diferente para constituir um Estado que valorize elementos como, de fato, o debate, o diálogo, para um campo de democracia que venha favorecer a paz, ou a gente vai ficar enfrentando essas situações, não se sabe até quando. Ou se sabe já, né, que é a questão do extermínio, certo? Tem uma lógica aí. Então, para mim, está muito claro essa ideia de que essa política de modernização da morte, certo? Ela tem um foco, certo? Qual é o foco? A população negra, tá? É esse que nós temos que exterminar, certo? Então, a possibilidade de repensar isso é um caminho como esse, né? Quais são as propostas futuras que nós vamos sair daqui para enfrentamentos maiores? Entendeu? Qual o encaminhamento desse processo? Então, é uma pergunta que sempre tem feito, né, de que há uma política chamada necropolítica, a política da morte. Tá? Essa política da morte ela é estendida pelo caminho da ciência. Então, tem pessoas que acreditam que é normal morrer. É normal. Mas será que é realmente? Será que, de fato, a morte faz parte da vida nessas condições que estamos vivendo atualmente? Será que para a vida que eu tenho, eu não mereço viver a minha morte como de fato ela é nas suas condições naturais? Né? Então, eu tenho um colega, um amigo de trabalho, né, que é o professor Guilherme, e ele sempre, a gente está discutindo isso. E recentemente ele viajou para a Europa, né, e ele voltou de lá e tal. Aí ele falou assim, Gilmar, você já foi numa senzala? Eu falei, já visitei senzala e sei como que é a depressão daquele espaço. Ele falou, cara, eu nunca parei para pensar que uma senzala é igual a um campo de concentração. Dá para imaginar de que nós podemos ter projetado futuramente também um campo de concentração por meio de uma estrutura autoritária de escravização? Dá para imaginar isso? Certo? Então, assim, é isso que a gente precisa parar para analisar. Certo? Essa coisa corpórea que está colocada aí. Então, a soberania não pode ser a morte. A soberania não pode ser a população negra. A soberania não pode ser o racismo. Né? Porque as favelas estão se transformando no quê? Ao olhar de muitos historiadores. Nada mais do que colônias modernas. Quem é que decide da morte dentro das favelas? O Estado, muitas das vezes, não chega lá. As milícias, os grupos organizados do tráfico. Nós sabemos o que são as favelas. Desprovidas de uma série de elementos. Desprovida de água encanada, desprovida de esgoto encanado, desprovida de comunicação, desprovida de trabalho. Então, quem é que decide quem entra na favela e quem sai da favela? Como é que a gente encara esse processo político? Então, para mim, o Estado ele tem aí, né, um dever muito grande de reparar os seus erros. Ele tem a obrigação de reparar seus erros. Porque nós não podemos desmerecer as instituições do quais nós conquistamos de uns tempos para cá. Instituições que são das ações afirmativas. Instituições que muitas das vezes chegaram até a escola com a Lei 10.639/2003, tá? Do qual foi todo um exercício do movimento negro, da luta do movimento negro. É claro que é muito difícil, às vezes, falar de grupos subalternos, sendo um branco como eu. Né? Essa é sempre
a crítica que ela fez para o meu bem pensar sobre isso, que foi minha orientadora Maju. Ela sempre pensou isso. Ela falou assim, você precisa pensar como negro. Você precisa pensar, você precisa entender, vestir essa pele, justamente para você compreender. Então, eu, enquanto branco, sou um homem privilegiado, certo? Independente de qual seja a minha condição econômica na sociedade. Eu posso estar na pior escala econômica, ainda sou privilegiado. Mas enquanto negro, né? Então, por isso que eu posso ser o máximo um antirracista. E tenho que estar comprometido, além de ser professor de história, dentro dessa situação da luta contra o racismo dentro deste país. É inadmissível isso. Legal. Professor, eu só queria fazer um registro aqui, porque assim, eu gosto muito de escrever, né, para poder falar, para não fugir o foco, né? Eu sou uma pessoa que eu estou aí aprendendo ainda muito com os senhores, aprendendo também essa questão da inovação, né, da tecnologia do som e da imagem, né, ao mesmo tempo, né? Eu já passei por rádios, né? Então parece que é muito mais fácil porque você fala, né, e as pessoas às vezes, né, você escreve, você está lendo e não dá aquela impressão. Mas eu gostaria de deixar aqui um pensamento que eu tenho em relação a essa pergunta que foi feita aos senhores, né, que, na minha concepção, né, são realidades diferentes com relação às pautas raciais. Nos Estados Unidos, a segregação foi muito mais clara que aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil, não. Falamos muito de uma democracia racial que não existe. Desde ali do tráfico do navio negreiro para cá, o período escravocrata, depois a falsa abolição dos negros, né, que foram jogados às margens, o trabalho doméstico e as mulheres, os homens muitas vezes nas ruas, né, e ali começaram a ser criminalizados por vadiagem, né, pela capoeira, né, por fumar ervas típicas das regiões africanas, enfim, foi se criando aí uma alegação, né, um legado de democracia racial. Então, aqui, nós temos a mania de dizer que somos todos iguais, né? Mas que aqui não há preconceito, que no Brasil não há racismo, mas há sim. Então, enquanto a população negra ela não se imbuir desse sentimento que nós estamos vendo, que nós estamos vendo em vários países do mundo, de que essa luta não é só da classe negra, né? Aqui nós vamos ter manifestações muito menor, né? E enquanto os negros não saírem para ruas que são alvo dessa violência policial, é muito mais difícil que esse tipo de protesto, né? Ele segue avante. Então esse é um pensamento, né, que eu escrevi, né, baseado nessa pergunta, né, e queria deixar aqui registrado, né, para que a gente possa continuar aqui a nossa conversa, né, o nosso diálogo. Mas eu gostaria de seguir com mais à frente, né, com mais uma pergunta aqui para os nossos convidados, né, que é relacionado, né, a essa questão da justiça. Né, sem justiça não há paz. Então, eu vou seguir adiante aqui com as minhas anotações. E uma semana antes do assassinato do George Floyd, 18 de maio de 2020, no Brasil, o menino João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, foi morto durante uma abordagem, né, durante uma operação policial no Rio de Janeiro. As famílias e testemunhas afirmaram que os policiais chegaram atirando e na casa onde o João e os amigos estavam, né? Motivados aí pela morte do jovem, né? Moradores e comunidades do Rio se manifestaram contra a violência policial e o racismo em frente lá ao Palácio, né, da Guanabara, sede do governo do estado. Pergunta agora aí a professora Eugênia. Professora, a periferia, os negros, a gente não consegue ter um tratamento igual no Brasil, né, professora? O que a senhora pode falar a respeito desse assunto?
Bom, eu verifiquei que tinha sido feita essa pergunta relacionada à diferença entre o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil, e aí eu acho que é importante, eu vou dar continuidade na sua outra pergunta, mas aí eu acho que não dá para a gente comparar a realidade. Negros nos Estados Unidos reagem e fazem manifestação, e negros no Brasil não. Eu acho que é perverso fazer essa afirmação e colocar, além de tudo que a gente já falou, como é que foi construído esse país, a culpa ainda na população negra, né? Sim. Uma outra situação que eu penso que nós temos que verificar a quantidade de policiais negros que nós temos. Aquela penúltima manifestação era um policial negro com fuzil, apontando para um rapaz negro, compreende? Então, assim, a forma como o Estado brasileiro tem lidado com a violência contra as minorias, que é a partir do que o Lorival coloca para a gente, nós temos sim que pensar essa representatividade toda que nós estamos vendo na política, por meio de um chefe de Estado, que desde a campanha ele avisou que seria desse jeito, e que as pessoas mesmo assim o escolheram. Entende? Desde a campanha foi contra a mulher, foi contra o homossexualismo, foi contra a comunidade LGBTI, foi contra religiões africanas, foi contra os quilombolas, foi contra indígena, foi contra negro e foi eleito, né? Então, assim, não dá para a gente pegar e fazer comparações, como se fosse o mesmo tipo de situação. Por quê? Se nós formos pensar, entrando na sua parte aí de justiça, Estado democrático de direito, a sua pergunta, se nós formos pensar, por exemplo, como que se dá política afirmativa nos Estados Unidos e como que se dá política afirmativa no Brasil, quando você vê os filmes, quando você liga a televisão, você acha que tem mais negro nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Essa impressão que dá? A impressão que as pessoas acham que nos Estados Unidos tem mais de 20%, 30% da população a mais do que brancos. Não chega a 15%. Ao passo que no Brasil nós somos mais de 50%. Já há um tempo o IBGE vem apontando isso. Mas quais são, efetivamente, as políticas de Estado que visam a justiça social? E essa política de Estado que visa a justiça social vai estar diretamente ligado ao tipo de política econômica. Então, não vai essa conta de igualdade não vai se resolver apenas por meio de manifestações. Eu penso que está chegando um momento muito bom agora para se verificar quais foram as políticas municipais. O que o Legislativo e esse Executivo têm feito olhando pelos negros em Três Lagoas, pelos indígenas em Dourados, por negros e indígenas em todos os lugares? Então, assim, como se pensa a cidade? Pensa a cidade para os diferentes ou pensa a cidade valorizando a criação de shopping? Maculando as culturas juvenis, demonizando o funk na periferia. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Quando se fala em justiça social, é possível falar em justiça social sem redistribuição de renda? É possível? Mas vamos continuar aí o debate. Perfeito. Professor Lorival, o sistema policial do Brasil precisa passar por uma reforma como está passando lá nos Estados Unidos? Bom, eu acho que o sistema policial brasileiro não tem que passar por reforma, não. Ele tem que ser extinto.
A polícia militar tem que ser extinta, tá? Eu vi uma matéria da polícia de New Jersey, né, que é vizinha a Nova York, e foi exatamente o que foi feito lá. Era uma cidade com índices de violência impressionantes, né, muita violência, e como as polícias lá são municipalizadas, né, o chefe da polícia são os prefeitos, né? Isso aqui é muito perigoso no Brasil, né? É muito perigoso porque você deixar, e isso já está acontecendo, essa militarização de polícias é o primeiro passo para formar milícia, tá? E as milícias estão sendo formadas e armadas para matar quem sempre foi morto e resolver levantar o pescoço agora, tá? Então, nós estamos em série de marcha, né? E isso é uma mudança, né? No comportamento da sociedade brasileira, né, que antes procurava fazer um arranjo, né, pelo menos ideológico, dentro da miscigenação da ideia do protesto pacífico, tá? Isso elimina a concepção de conflito, né? Porque todo conflito, na concepção, vamos dizer assim, de senso comum, embora eu não goste muito desse conceito, imagina que qualquer protesto violento, né, ele não é adequado. O problema é que essa violência já é reação a uma violência muito anterior. Evidentemente, muitos casos desses, né, como o do João Pedro, como o da Tabata, a gente está enjoado de ver isso, eles são muito comuns, só que agora eles estão sendo filmados e divulgados por redes sociais. Eu insisto, né, que a sociedade civil brasileira tem dificuldade de entender o Estado, seja ele manifestando no Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, de ver o Estado como alguém que pode ser um auxiliar, né, parte do problema. Como o Estado sempre foi controlado, e sabiamente controlado, né, pelas elites políticas e econômicas, as transformações aqui sempre foram de mentira, né? A dizer que a Eugênia logo começou na fala, né? Na Lei Áurea, né? Está extinta a escravidão no Brasil, revocam-se disposições em contrário, ponto, acabou, né? Mas é bom lembrar que várias leis anteriores a essa também já legislavam sobre isso, né? E é importante também que mesmo a Lei Áurea não é fruto de uma bondade da princesa Isabel. Há muita pressão, há muito movimento violento de negros no Brasil. Tem a revolta dos malês, né? Nós temos a repressão ao movimento negro durante a ditadura militar, com vários negros e negras desaparecidos, com Abdias do Nascimento sendo exilado nos Estados Unidos, né, para poder conseguir sobreviver, e várias outras situações. Eu acho que nós estamos passando de uma sociedade que, no Brasil, a gente tem tradição e modernidade muito marcados, né? Para o Bauman, numa sociedade tradicional, e o Bauman tem como base de sociedade tradicional a família, a igreja e a vizinhança, que para eles estão em crise. A gente não vai voltar mais a ter isso. A gente não tem mais vizinhança, a gente não tem mais família, a gente não tem mais igreja. Tem uma pluralidade de igrejas, não dá mais para reclamar com o bispo, porque não tem um bispo só, né? Tem centenas de bispos, cada um dizendo e prometendo uma coisa. Vizinhança não existe, todo mundo colocou cerca elétrica, né, segurança particular, essas coisas todas, e a gente vai perdendo esses laços, né? Família agora ninguém mais senta para almoçar junto, né? Então, veja bem, nessas sociedades tradicionais, segundo Bauman, você não precisa dizer quem você é. Bauman também diz que aonde morre a comunidade, nasce a identidade, e a identidade demanda um Estado que distribui direitos. Isso é revestido do que Bauman chama de modernidade líquida. E é esse conflito que nós temos estabelecido no Brasil e no resto do mundo, bastante ampliado por um projeto mundial da extrema-direita, que começou com o Donald Trump nos Estados Unidos, mas que tem vários expoentes, né, como Boris Johnson na Inglaterra, começou lá na Itália. Há um projeto articulado, né? Nesse momento, o articulador da campanha, Steve Bannon, da campanha do Trump e do Bolsonaro, está lá em Roma, querendo interferir na sucessão do Papa, tá? Esses caras não estão de brincadeira, eles têm muito dinheiro, dominam a mídia, sabem usar redes sociais, e eles sabem o perigo que os professores oferecem nas escolas, por isso que eles estão tentando também tratar de nos intimidar, né? Então, eu acredito que a gente está nessa transição entre o tradicional e o moderno, sem querer dizer
que uma coisa é melhor do que a outra, e isso está causando, vamos dizer assim, essa efervescência que nós passamos nesse momento na sociedade brasileira, né? Eu estou vendo aí, estamos chegando próximo, provavelmente a gente não vai ter condições de fazer carnaval em fevereiro, tá? Isso é uma coisa muito séria, porque o carnaval, como o futebol, é uma forma simbólica de resolver conflitos, tá? No dia que esse país não tiver mais carnaval, a gente está perdido, tá? Então, a minha resposta direta para você, as polícias militares têm que ser extintas e começado tudo do zero, tá? Começar do zero, fazer tudo de novo. Porque, atualmente, a gente sabe que a formação de milícias e de violência contra pobres, pretos, negros, indígenas, LGBTs, é uma espécie de quase interiorizada e naturalizada, infelizmente, por maus policiais, né? Que não são punidos. Aliás, impunidade é uma coisa fantástica, né? Se houvesse punição para atentados contra a democracia, Bolsonaro nem sequer seria presidente, ele teria sido cassado ainda enquanto deputado. Verdade. Antes de eu passar para o professor Gilmar, eu só quero fazer o registro, eu fiz essa pergunta, professor, porque enquanto nos Estados Unidos, né, a morte de negros é de 1.099, né, abaixo de 1.100, aqui no Brasil é de 4.353. Professor Gilmar, com a palavra sobre a polícia do Brasil, precisa passar por uma reforma? Não estou ouvindo, professor, está faltando áudio. A questão da instituição é uma questão bem complicada, né? Mas... Professor Gilmar, está me ouvindo? Deve ter caído acho que caiu a internet dele. Mas agora já voltou, já deve ter voltado, né, professora? Olha lá. Ele está reiniciando. Mas, professora, então eu quero ouvir a respeito desse assunto. Tá, eu comento enquanto o Gilmar volta aí. Voltou aqui. Isso. Então, você, com a palavra, Gilmar. Opa, já voltou? Vamos lá. Quero te ouvir, professor. Vamos lá, vamos pensar essa questão da instituição, para a gente chegar no ponto da questão da polícia, ou mesmo como se dá esse policiamento estabelecido pelo Estado também, né? Mas eu quero partir de uma palavra que o Lorival disse, que é a questão da modernidade. O Quijano, ele fala daqui, essa ideia de modernidade, né, como é que ela se projetou a tempos do período da colonização e como ela sustentou-se e sustenta-se durante o período da colonialidade, né? A modernidade, ela sempre foi instrumentalizada. Nunca se pensou a ciência a par disso. Se trouxe a ciência para pensar a instrumentalização de como isso vai ser colocado como um projeto do capitalismo, da sustentação dos interesses das elites, ou da própria burguesia, né? Como aquela que vai controlar o Estado, porque, na verdade, a burguesia não quer o Estado, né? Ela quer que o Estado atenda os seus interesses. Esse é o objetivo da burguesia, né? Isso acontece com nossos currículos escolares também, né? Muitas vezes, quando a gente não consegue se afastar daquilo que está colonizado dentro do nosso currículo, não consegue trabalhar com a descolonização do currículo, né? Tem muitos professores ainda que carregam um livrinho, tá, debaixo do braço e usa como uma Bíblia, com todo respeito à questão religiosa da Bíblia aí, mas é com aquela forma cronológica, que não consegue se distanciar daquilo que está institucionalizado, certo? Então, modernidade é uma questão que a gente precisa rever, porque não ao olhar da Europa, mas ao olhar de outros povos, antes mesmo da Europa conhecê-los, como a África, por exemplo. A África produz ciência? Produz. Então, por que eu tenho que buscar, muitas das vezes, pensadores europeus, se eu posso buscar pensadores também que estão dentro desses países? Né? É uma coisa que eu tenho feito de resistência, de estudo, para pensar essas questões, certo?
justamente no sentido de encontrar outras respostas que não são aquelas eurocêntricas ou deterministas, tá, do século XIX que vem aí fazendo referência. Então, há um conservadorismo, claro, de fato, certo? Há um conservadorismo implacável que é chamado patriarcado. Patriarcado está cada vez mais assumindo um papel duro e cruel que do qual é da elite branca. Favorecimento em defesa dos seus filhos brancos, para oprimir aqueles que de qual foram oprimidos durante a época da escravização. Ou mesmo, também, para oprimir aqueles que estão reivindicando os direitos da terra, tá? Como o caso dos Kauá, por exemplo, lá em Dourados. Tá? O retorno da terra, eu quero voltar para a terra, quero produzir, porque índio sem terra é índio morto. Tá? Ou mesmo o reconhecimento de novos grupos nascendo em tempos de globalização, e que do qual sempre existiram, mas agora estão em evidências, que é o grupo LGBT, QAI+, né? Que é um grupo em evidência. As mulheres, por exemplo, quantas das mulheres agora, certo, estão sendo vítimas desse patriarcado no Covid, por exemplo? Quantas delas estão aí realmente sofrendo, né, a violência doméstica? Tá? Se a gente pegar uns dados aí anteriores ao ano passado, ao ano retrasado, nós temos quase 60 mil mulheres que fazem parte de feminicídios. E se for em relação à mulher negra, tá? Nós temos quase 71% que são mulheres negras nesse quadro aí. Tá? Então, essa institucionalização moderna, ela tem nome. Ela está em defesa de uma produtividade, está em defesa de um patriarcado. Mas é a questão da modernidade diante dos europeus. Podemos falar que há uma modernidade naquele período? Sim, por que não? Será que aqueles povos africanos não dominavam a astronomia, a física, a matemática? Os povos mesoaméricas não dominavam também essas questões? Acho uma coisa interessante, né? Essa é uma pergunta que eu tenho feito há vários tempos. O 0 antes do 1, nada vale. Já pararam para pensar nisso? Né? Porque, olha, mas onde nasceu o 0? Os povos mesoaméricas. Mas põe o 0 depois do 1. Qual o valor que ele tem em relação a isso? Certo? Qual a dimensão que isso cria dentro do sistema capitalista? Então, a questão da instituição, a gente precisa pensar de que o Estado, ele precisa estar voltado para os interesses do bem comum de todos. Então, essa polícia que está instaurada aí é uma polícia da mortandade. É uma polícia que pega no fuzil e mata, né, negros lá dentro do carro, lá com 80 balas. É uma polícia que mata crianças. É uma polícia que mata mulheres dentro da favela, certo? É uma polícia que decide, né? Porque lá no Rio, quem é que decide matar? O BOP. No São Paulo, né? Como é que uma polícia age na questão do Morumbi e como é que ela age lá em Paraisópolis? Entendeu? Como é que ela aborda lá em Paraisópolis? Né? Ela chega abordando já atirando. Ela não atira para cima, ela já atira. Ela tem uma mira, ela tem uma escolha. Então, eu volto a fazer uma colocação de que há uma soberania da morte projetada pelo Estado. O Estado é o projetor dessa extensão de morte cada vez maior em nosso espaço. E que ainda assim, me arrisco aqui para a gente pensar, juntamente com vocês, de que o racismo é uma tecnologia. Racismo, uma tecnologia do qual você vai sofisticar os equipamentos para matar pessoas negras, tá? Essa é a tecnologia. Então, hoje, né? E outra coisa, é matar de forma onde dilacera, onde o corpo não se esparrama. Onde você faz com que ele se evapore de forma muito rápida e intensa. É pior que uma bomba atômica. Então, para mim, a polícia ela não tem reforma, né? É necessário extingui-la. Mas também não sei como extingui-la e pensar numa polícia melhor para essa projeção, uma vez que a gente não leva em consideração os direitos humanos. Tem essa questão ainda. Nós não temos Ministério de Direitos Humanos hoje, certo? O Ministério de Direitos Humanos está numa mão de uma pessoa aí que sequer entende de algo, né? Daqui a pouco vai ver Cristo na goiabeira de novo,
certo? Ou sei lá, onde vai ver mais, certo? Na verdade, a gente não tem nada, né, professor? Porque até a Fundação dos Palmares, que deveria servir para ajudar a proteger as nossas conquistas, né? Infelizmente, está aí, né, esse Sérgio aí, Camargo, né, fazendo coisas que, né, infelizmente, é detestável, né, aos olhos da sociedade, né, que deveria trazer políticas, né, para nos proteger, atua de forma totalmente contrária, né, professor? Wilson, deixa eu colocar um dado rapidinho aí. Eu sei que meu tempo estourou em 2 minutinhos. Pode ficar olha uma à coisa vontade, aqui, professor. De 1993 a 2007, mostra como a população branca continuou vivendo mais do que a população negra. Neste período, o grupo de homens brancos em torno de 70 anos de idade passou de 8,2% para 11,1%. Ao passo que os de negros, na mesma faixa etária, aumentou de 6,5% para 8%. Quer dizer, não atinge 3%. Os brancos chegam a atingir 3,5%. Os negros atingem nem 1,8%. Tá? Um outro dado aqui. 2010, a taxa de homicídios foi da ordem de 28,3 a cada 100 mil jovens brancos. De jovens negros, chegou a 71,7 a cada 100 mil, sendo que, em alguns estados, a taxa ultrapassa 100 por 100 mil jovens negros. Se iguala, certo? Essa fonte aqui é desse livro aqui, sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilia Schwartz, né, que é uma antropóloga e pesquisadora, e que, por sinal, antropóloga antirracista, né, branca antirracista. Né? É isso. Legal. Beleza. Professora Eugênia, o sistema policial no Brasil precisa passar por reforma como está passando lá nos Estados Unidos? Eu quero ouvir-la, professora. Certo. Quando nós ouvimos a fala do Lorival e ouço também a fala do Gilmar, aí vou anotando aqui, fazendo uns links, e a gente fica pensando, é a polícia mesmo, né? Eu venho de uma família de policiais. Eu dei um curso na Uniderp, na época do governo Zeca, quando se instaurou a Polícia Cidadã, no Mato Grosso do Sul. Não sei se vocês viram isso. E eu trabalhei com delegados de polícia, que eram aqueles delegados que iam formar policiais. Então, teve um programa, um projeto, que para eles serem professores, que iam formar policiais, eles foram fazer um curso pago pela segurança pública. E aí é impressionante a gente ver quem eram essas pessoas, por quais faculdades de direito eles passaram. E eram delegados de polícia que depois iam fazer o curso para dar aula para os novos policiais. Né? Então, assim, qual foi a formação que eles tiveram? O que era a visão de segurança pública deles? O que era a visão de direitos humanos deles? Isso eu estou falando lá na década de 90, 2000. Como eu, o ano passado, perdi um irmão, né, sargento da polícia, ele entrou na polícia militar, ele era um garoto. Ele se casou com uma mulher também policial. Cresceram juntos, ele foi do DOF. Ele foi daquele período que o DOF teve que passar por uma transformação. Lembra que o DOF era a milícia da fronteira? Aquele período pesado? O DOF teve que passar por uma transformação. Mudaram os policiais. Ele foi de um grupo que não tinha nem nada contra ele. E aí era aquele desespero, porque quando ele ia para a fronteira, minha mãe, eu, irmãs,
familiares, ficávamos todos preocupados. Entendem o que eu estou dizendo? Hoje eu tenho um mestre em educação negro, que é da Polícia Municipal de Dourados. E aí, esse mesmo menino, que foi excluído a vida toda, ele foi chegar na graduação com 32 anos, que foi excluído a vida toda desse sistema racista, criminoso, que é o que a gente viveu e vivencia no Brasil a vida toda. Ele vai para a universidade e sai de lá, entra como querendo ser professor de educação física, que era o máximo que ele achava que ele poderia ser, e ele sai de lá um mestre em educação. Esse rapaz, hoje, ele dá palestra pela Guarda Municipal. Então, ele entra um policial educado, que passa informação para esses outros meninos negros, que tem essa representatividade, essa visibilidade. Por que eu falo isso? Né? Eu falo isso porque todo estado em que a violência é utilizada, ele já fracassou. Ele já fracassou. Então, assim, os policiais matam quando eles atiram na pessoa. Policiais civis, os crimes de extorsão, as fugas de preso, policiais rodoviários federais, cada instituição a gente vai ter um elemento A ou B que traz todos esses questionamentos para a gente. Agora, e os policiais militares, como agora a gente tem, todo lugar filma, as agressões, matar, sumir com provas, tá, mas nós não estamos fazendo uma discussão dessa sociedade como um todo. Por quê? Os policiais podem matar por meio de uma bala. Um juiz pode matar por meio da caneta. Um desembargador pode matar por meio da caneta. O magistrado... Então, assim, eu não estou aqui... Eu estou pedindo para a gente refletir. Porque, infelizmente, a corrupção no país, ela tomou conta, né? Ficou introjetado nos civis também, no político, no público, no político e nos civis também. Então, assim, quando a gente faz essa discussão, a gente tem que pensar essa polícia, quando ela é considerada uma força estranha para a comunidade. Ela torna-se incapaz para cumprir outro papel que não seja puramente o repressivo. Não é? E eles são vítimas. Eles também são vítimas desse Estado violento, desse Estado racista, desse Estado preconceituoso. Esse meu amigo, que hoje eu considero amigo, que me emociono sempre para falar dele, se ele chega no restaurante fardado, ele é tratado de um jeito. Se ele chega no mesmo restaurante no outro dia, com uma calça jeans e uma camiseta, os garçons nem chegam para perguntar o que ele quer, se é que ele quer. Entendem? Assim, como que a corrupção, a desigualdade, a falta de investimento pesado na educação nos tornam vítimas, né? Então, ainda voltando aqui para pensar os casos que são analisados, de tudo que vocês estão falando da polícia, apontam que os atributos depreciativos contribuem para a intolerância, como uma barreira nas relações entre policiais e sociedade. Por essa razão, questiona-se sobre a possibilidade de vivermos juntos uns com os outros, respeitando diferenças e a unidade que determina a vida coletiva. O argumento que a violência nos deixa no vazio, sem defesa, diante de casos de segregação, racismo, intolerância. A igualdade surge como um contraponto a esses mecanismos de controle social em uma sociedade democrática de direitos, que, segundo Habermas, baseia-se no comprometimento com os acordos nacionais,
a justiça e o exercício livre da cidadania na vida pública. Né? Então, assim, essa polícia que é o policial que prende o menino que está indo para a escola, bate nele, mesmo ele mostrando os documentos, dizendo que ele era um estudante que estava indo para a escola. O policial não tem o que fazer, porque começam a filmar, é um estudante que está indo para a escola, ele bate e xinga o cabelo afro do menino. Né? Ele vai dizer, que cabelo que é esse aí? Também você com cabelo desse, tipo assim, você com esse cabelo afro, você merece apanhar. Então, assim, agora eu pergunto, esse policial pensa isso sozinho? Quando chega numa loja, um cabelo rastafari, uma mulher black, para perguntar que ela quer comprar um carro, ou quando ela chega, como uma amiga minha que já chegou para dar uma palestra, e a pessoa da organização perguntou se ela era zeladora. Nós estamos falando desse Estado. Nós estamos falando de muita coisa, desse racismo cordial, da ausência de igualdade. Nós temos que encontrar, e eu acho que é por meio da educação, da ciência, da cultura, possibilidade de investimento maciço em educação. A nossa saída, e vamos tentar quantas vezes precisarmos. Nós vamos votar sim quantas vezes precisarmos. Nós vamos conseguir sim, desde que a gente não desista, desde que a gente acredite sim que a gente só vai ter paz quando houver justiça. Não vai ter justiça nem paz se houver desigualdade. Bacana. Gente, infelizmente, né, o assunto é muito bom, né? Vocês são pessoas notáveis, maravilhosas. Eu até gostaria de prosseguir com esse assunto, mas, assim, a gente tem... Nosso tempo já se esgotou, né? E eu gostaria de ter aí, né, as considerações finais de todos vocês e já fica o convite aí para a gente voltar, né, numa próxima oportunidade, até com mais tempo, né, para a gente aproveitar um pouco mais do conhecimento, né, e da experiência de todos os senhores. Então, eu gostaria de passar aí para o professor Lorival para as considerações finais, professor. Bom, mais uma vez agradeço a oportunidade. Obrigado, Eugênia. Obrigado, Gilmar. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me arriscaria a dizer, né, porque realmente uma coisa vai puxando a outra aí, que o Brasil é um dos poucos países democráticos onde a polícia é militar. A polícia militar foi criada pela ditadura depois de 64. Antes disso, o policiamento das ruas era feito por polícia civil. E eu concordo com a Eugênia, se nós temos um racismo estrutural, a gente tem uma violência que é estrutural, tá? Essa polícia que mata, que atira para depois perguntar, é uma polícia que atende aos desejos de uma parcela significativa da sociedade, né? Então ela é reflexo disso, Aqui no Brasil ninguém questiona por que diabo a polícia tem que ser militar, porque a gente acostuma a ser tutelado pelos militares, né? A gente sabe, inclusive alguns educadores são valorizados, né, por gritarem, por falarem alto, por se imporem, né? Então a gente tem uma tendência. Um candidato de esquerda, né, era muito elogiado justamente por ser macho e porque supostamente ele iria enfrentar bem o Bolsonaro num debate, né? Mas simplesmente pelo fato dele falar alto, sair gritando com todo mundo, e por ser um destemperado, que ele não serve para ser presidente, né? Então, assim, embora eu reconheça algumas qualidades nele, né, isso, sinceramente, me afastava. Eu detestava, né? Isso é coisa destemperada. E parece que é de família, né? Eu também gosta de pegar trator e sair pulando para cima de manifestante. Isso não é uma característica que seja interessante para político, né? Longe disso. Então, se a gente tem um racismo estrutural, a gente tem uma violência estrutural. A Marilena Chaui já disse, né, que a sociedade brasileira é fundada sobre a violência. E a gente tem um caminho longo, né, para poder fazer isso. Se nós não nos reconhecermos como sociedade violenta
e pensarmos as motivações dessa violenta, que são o fundamento da formação da nossa sociedade, a gente de verdade não vai conseguir justiça e nem paz. Tá? Obrigado para todos. Obrigado, professor. Professor Gilmar. Está sem som, professor. Não estou te ouvindo. Sempre me esqueço Agora dessa sim. ligação. Eu estou acostumado, estou familiarizado ainda. Isso aí, para mim, é novidade. Verdade. Bom, agradeço o convite do Wilson e também do Vermelho 67, fazer parte dessa discussão com o professor Lorival, que já fez, né, várias parcerias conosco lá no IF, e também da professora Eugênia, de revê-la novamente aí, né? Então, bom, ainda eu fico pensando de que essa ideia, né, de quando a gente vai tratar de barbárie, acredito ainda que a gente precisa tratar a discussão da escravização deste país. Esse autoritarismo que nós vivemos até hoje é fruto da escravização. Ele não foi montado apenas no sentido de que o Estado se projetava a atender os interesses de um determinado grupo, que são as elites burguesas, do branqueamento, dessa política do sufocamento constante, que é estabelecer, né, de alguma forma ou de outra, o racismo, a homofobia, a xenofobia, o patriarcado, a sustentação do capitalismo e, principalmente, as desigualdades sociais. Compartilho um momento da fala da professora Eugênia, quando ela falou que o caminho é a educação. Acredito também eminentemente nesse caminho. Mas nós temos que ter consciência de que elaborar uma educação, mesmo que sendo um professor, ou 2, ou 3, ou 4, mesmo que nós não conseguimos aí todo, né, o grupo da sala, ou do mesmo da escola, mas que partimos da descolonização. Estou chegando ao ponto da chamada do mais um pouquinho radical, de decolonização. A identidade precisa ser a fortaleza da resistência. Esse é o ponto, para mim, que eu acredito que é o caminho ideal para a gente, não sei se é a palavra ideal, mas não tem outro na minha cabeça, mas que a gente possa fazer com que o herói não seja lá o Ustra, né? Porque a última consciência de 2019 do Instituto foi o nosso slogan: o nosso herói é Zumbi de Palmares. Isso criou toda uma situação desconfortável para muita gente. Mas a gente deixou bem claro de que nós inspiramos em pessoas que possam oferecer um país melhor e mais justo. Então, para eu fechar, tratar da diferença não é tratar somente na diversidade. Porque essa palavra tem se tornado também confortável para alguns, achando que diversidade é algo tolerante. Tratar a diferença é tratar nas perspectivas das experiências, das trocas, das convivências, alimentando a memória, transmitindo de forma segura na condição da alteridade. É isso. A diferença enquanto diferença. Legal. Só lembrando que logo após essa nossa live, nós teremos aí uma outra live sobre saúde no sistema prisional antes e durante a Covid-19. O canal, né, o Vermelho 67, né, vai dar prosseguimento aí com esse encontro, né, falando sobre saúde no sistema prisional antes e durante a Covid-19. Professora Eugênia Portela, suas considerações finais, professora. Eu quero agradecer, dizer que foi um prazer estar com vocês aqui nessa discussão, nesse debate, sempre também cada um traz as reflexões que nós também aprendemos. O Gilmar tem citado aí os pós-coloniais, decoloniais, é uma categoria também que eu tenho trabalhado, bastante dialogado com as minhas pesquisas, dialogo com esses autores com a minha pesquisa. Eu sou pela esperança, mas não do verbo esperar. Eu sou da esperança de Paulo Freire, que é de esperançar, que é levantar, que é agir e fazer. Eu vejo essa esperançar em vocês, em cada uma das ações que vocês estão fazendo, cada uma da fala, cada uma da proposta, né?
Como nós, tem muitos outros também fazendo esse movimento, um movimento de levar para o debate, um movimento de valorizar a educação, e um movimento que daí eu chamo a atenção esse ano, um movimento de valorização e de justiça. Não vai haver paz se não houver justiça, e não vai haver justiça e democracia se não houver a discussão sobre desigualdade. E aí, para esse ano, que é um ano eleitoral, eu desafio os nobres colegas a pensar em uma igualdade na política, uma forma mais paritária, para que mulheres tenham oportunidade de ocupar espaço que majoritariamente também a sociedade legitimou como um espaço masculino. Um grande abraço para vocês, foi um prazer enorme, beijo, agradeço por estar dando os recados, as perguntas aí. Tudo de bom. Yes. Obrigado, professor. Então, queremos agradecer, então, aí os professores, né? Professor Eugênia Portela, professor Lorival dos Santos e também o professor Gilmar, né, pela oportunidade de estarmos aqui, poder falar um pouco sobre essa questão que sem justiça não há paz. Muito obrigado, você do Vermelho 67, e continue aí, porque vem mais uma live já para vocês. A todos, uma boa noite e viva Zumbi! Axé! Impeachment já! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Um abraço. Yes. Um abraço.